Opa, pessoal, olhei aqui e no vídeo de hoje, já aproveitando que eu citei isso no meu vídeo passado sobre Isekais, e nada melhor do que já fazer um vídeo sobre esse tema já para não ter que ficar toda hora explicando, né? Um vídeo do Eric sobre o de que diabos é um design de personagens Goner, né? E é basicamente, quer saber, que se dane, vamos botar no Google mesmo, né? Google tem a IA para isso, a gente vê aqui, né? Ó, Goner é o termo com várias conotações, mas geralmente se refere a alguém que está obcecado por pornografia ou conteúdo sexualmente explícito, frequentemente no contexto de também pode ser usado para descrever um fã. Goner é frequentemente usado como uma gíria de descrever alguém, especialmente então a gente pode ter noção assim, uma prática de Gurning, frequentemente associada ao termo Goning. Resumindo, é um caba que resume tudo aquilo ao mais lascivo possível e ele só consegue ver nisso. Eu não comparei jogos gachas com cerveja. Goner seria o cara viciado em cerveja que vai morrer de cirrose, basicamente, nesse sentido mais direto. E por que eu quero falar sobre isso? Porque as pessoas tendem a simplificar o problema pelos seus sintomas, não pela sua causa. Então, ao invés de eu problematizar o vício, o extremo, eu problematizo o uso. Então, meio que as pessoas viram aquela tiazinha crente, ao invés de problematizar a devassidão. Ao invés de entender qual é o problema, aí as pessoas pegam qualquer obra minimamente mais sensual, minimamente mais sexual e chupa, falando que esse é o problema. E vira um purismo e um moralismo barato. Né? Não que eu não seja contra moralismo, não seja dessa análise moral, muito pelo contrário, eu gosto, e é exatamente por eu gostar que eu sei como isso deve ser feito. Ou seja, você precisa condicionar a percepção e o apontamento do problema muito mais certinho, que não se volte para eu não gosto. Sabe qual é o ponto? Porque o problema de você problematizar qualquer coisa mais sensual, mais sexual, é porque, adivinha, sexo é algo humano. Você tá entendendo o ponto? Então, isso, na verdade, a gente tem muitas pessoas têm problemas com esses assuntos sexuais por tabu, não por qualidade. Um fato disso é a gente ter que explicar cenas óbvias como. Vamos lá, vou dar dois exemplos, um mais antigo e um mais novinho. Óbvio, você tem que explicar algo óbvio, como a cena do Shinji lá ai, esqueci o nome! De Evangelion. Onde as pessoas falam, ai, que exagero, sendo que a cena era pra ser desconfortável, grotesca, nojenta, ela o foi e as pessoas reclamaram. Tendo que explicar algo tão básico. E é muito engraçado você ter uma obra que, na mesma obra, membros explodem, olhos saem das órbitas, temos assassinato, mas aí a gente tem a manifestação da psique quebrada do personagem com algo mais sexual, as pessoas acham demais. Por quê? Porque masturbação é tabu, sexo é tabu. Então você está desconfortável. Sabe aquela argumentação de imbecil que, é porque, vamos lá, argumentação de idiota que é o de Mortal Kombat. Gore é banalizado, coisa sexual, não. Então conecta. Se é algo tão pesado como morte, mutilação, do mais pode-se existir, ou seja, o cara que assiste Mortal Kombat, ele não é um psicopata. Então porque no algo mais sexual, e até mesmo mais artístico, ou é como um Goner, por exemplo. E vamos para algo mais atual. Segunda temporada, eu não gosto muito da primeira, mas a segunda temporada de Sonic Biscuit Doll, tô assistindo só o que tá dublado, é bom pra caramba. Puta que pariu. E finalmente, o teor mais sexual, mais sensual da obra tá fazendo mais sentido, pelo menos no que eu assisti, tá? Se descabelar pra lá, nos dois sentidos. Se descabelar mais pra lá, nos dois sentidos, aí a gente reclama depois. Mas, pô, pega os primeiros episódios, como é bem feito, né? Aí o pessoal, mas se tira o sexual, você gostaria mais. Se pega uma obra de terror e tira o terror, eu vou gostar mais. Então é simplesmente uma questão de gosto. Você nem sequer deve ter a capacidade analítica para saber quando algo sexual é bem feito ou mal feito. Ou você vai usar algo como da forma mais caricatural, que é além da estética, por exemplo. Então, literal, são obras bem feitas, que usam bem como coisa estética. Até porque não existe como narrativa. Então, a segunda temporada de Sonic Biscuit Doll, ela tá muito bom. Gostei muito. Aplicou muito bem, aplicou o humor, foi bem feito, soube usar os termos, bem feitinho. Aí a pessoa vem, vê a única cena do episódio que tem uns peitos à mostra, que tem uma sensualidade à mostra, aí a pessoa, oh meu Deus, nudez! Por quê? Porque das duas uma, ou a pessoa
concatena que a animação infantil é pra criança e não é pra ter esse tipo de coisa, que temos um problema. 2, a pessoa concatena aqui tudo que aquilo que é mais sexual, mais sensual, é pra estar dentro de 4 paredes. Então tudo aquilo que o externaliza pra fora dessas 4 paredes, porque é uma intimidade, é lasciva. Ah, eu não sei se você está, a gente está em 1960 pra ter esse tipo de argumentação, lá o que tinha, por exemplo, nas praias. Tá vendo qual é o ponto? Tá vendo qual é o pontinho? Então, e é muito estranho, por exemplo, tem duas hipocrisias aqui que eu vou querer bater. Se você falar mal de funk, fala mal e bem de eti, você é um hipócrita. A mesma coisa que se você fala bem de eti, fala bem de funk e fala mal de eti, tu também é um hipócrita. Ambos são conteúdo de entretenimento mais lascivo, mais sensual, que usa essa sensualidade como uma ferramenta para passar sentimentos que podem ser bem feitos ou mal feitos. E também podem, como muitas vezes o são, representam o espelho, o espectro de um problema social, seja de origem ou de caricatural, como o Brasil, nas favelas e blá 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 blá, tá, ou do problema de repressão sexual japonês. Tá vendo qual pontinho? É um comparativo, não equivalência, tá? Então é meio chato você ter que ir, ou o pessoal vai pra uma argumentação purista, ou pior, demonista. Ai, o problema é o Japão, que o japonês é tudo ruim. Óbvio, ele tem os probleminha dele, mas todo mundo, todos tem. Olha a gente aqui, pô. Vê os videoclipes de qualquer funk aqui pra tu ver, pra tu ter noção. Dá pra problematizar tudo. Então, ou seja, a argumentação tem que ser bem feita. Mas como cai na internet, né? Caiu na rede, o peixe fuzila. Não é essa a expressão, não, esqueci. Mas caiu na rede, vai por o discurso mais fácil e borra-botas do mundo. Então vamos ver o que o Eric Carter vai falar. Porque ele é o cara que fala mais da estética. E caraca, eu falei quase 8 minutos, é quase um vídeo. Só da minha introdução, desculpe. Pra ver qual vai ser a argumentação que ele vai ter aqui, se ele é tal, e vamos lá. Até porque é muito fácil falar mal baseado nos exemplos ruins. Difícil é falar bem, porque adivinha? Principalmente quando a gente tá falando sobre animação. Ou seja, 90% das pessoas, e eu falo, fonte, Arial 12, tirei do cu. Ao mesmo tempo que boa parte das pessoas, quando vê esse tipo de coisa num jogo, a pessoa só. Por quê? Ela cresceu jogando o jogo. Tá lá seus 12 anos, nada sexual. 12 anos, nada sexual. 16 anos, menos. Aí ela vai pra um jogo mais 18, isso foi um problema da faixa etária, a gente não vai falar sobre isso agora. Aí mais 18, pum, coisa sexual. Ou aqui no ocidente, onde a divisão entre algo que é sexual ou adulto é muito donada, entre aspas, que ganhou até mesmo uma estética própria, dando a sensação de que o adulto tem essa estética, sendo que não é uma verdade e outras obras do mundo o fazem. Aí o que acontece? A pessoa vira num purista, porque num jogo não é pra ter esse tipo de coisa. Baseado no quê? No consumo dela. No mangá não é pra ter esse tipo de coisa. Num desenhozinho não é pra ter esse tipo de coisa. Vamos dar um exemplo mais caricatural. Meu pai, quando ele assistiu um anime que tinha sangue, ele falou, pô, sangue num desenho? Isso tá muito errado. Por quê? Todo desenho que ele via era desenho infantil. Ele resumiu o desenho, a sua existência, dentro da infantilidade. Então, ao ele ver um desenho tendo sangue, pra ele é dissonante, porque a função, entre aspas, do desenho é ser infantil. Então, se você resume qualquer aspecto artístico, a sua função, você não sabe do que você está falando. Melhor você melhorar a sua argumentação. Vamos falar sobre personagens Gunner. O quê? Pra quem não conhece, Gunner é uma gíria para se referir a um indivíduo completamente viciado em consumo compulsivo de material carnal, por assim dizer. Com o adendo que o sujeito que é Gunner costuma estar muito orgulhoso dos seus níveis insanos de vício em hedonismo. Logo, um design de personagem Gunner seria um personagem feito para descascar o palhaço, cuja sexualização gratuita é o principal foco do design. Começou a ficar interessante. Mas você sabe como é que é a internet, né, meu bruxo? As pessoas adoram pegar um termozinho feio e usar como um rótulo pra taxar aquilo que elas não gostam. O termo Gunner se alastrou como uma praga nas discussões sobre arte e design de personagem na internet. Com qualquer Nossa, saco. Ai, mas é um saco, puta que pariu. Porque é muito incrível, porque são pessoas que, sei lá, estão há 5, 6 anos em chan, em fórum, debatendo apenas com quem concorda. Com quem concorda, que criam uma noção de percepção de verdade ou de certo e errado que apenas elas, entre elas, fazem, e dando uma espécie de tribalismo moderno, que quando a gente entra no choque de bolhas que outras redes sociais fazem, a pessoa ou se sente pessoalmente atacada, ou ela tem uma argumentação muito boa, muito moralista, mas por ela só falar com quem ela concorda, ela literal não vê um mundo aonde, literal, eu já falei com gente assim, literal, a pessoa vê que não existe um mundo onde um homem veja nudez e não queira descascar o palhaço. Não existe a possibilidade de um homem ver uma mulher sensual, ver algo sensual e apenas admirar pela percepção da porra do belo. Pra
Ou seja, não existe a possibilidade. Não importa se essa porcentagem dos homens é 1% dos homens, 2% dos homens, 0,1%. Ela não vê isso nem como sequer uma possibilidade. E por ela não ver essa possibilidade, ela vai para um discurso extremo, baseado em quase nada, de saltos lógicos para saltos lógicos, se tornando então uma discussão extremamente pouco proveitosa, mesmo que a gente poderia dizer que é, entre aspas, de alto nível. E por que eu falo isso? Porque pode parecer que eu sou um cara que gosta, mas eu não gosto, pô. Nem quando é artístico. Eu consumi muita coisa da comunidade queer, achando bonito, achando belo, mas o principal apelo do sensual e do sexo como desconstrução social, como arma narrativa, como até mesmo provocação e externalização do contracultural, eu não vejo isso como valor, né? Na verdade, se você é uma pessoa que, cara, eu não consigo ver algo mais sexual como viés artístico, pega qualquer mídia off-stream da comunidade queer, não LGBT, tá? Porque infelizmente pela internet, por causa da projeção dos BL, dos GLs, você pode ir, infelizmente, por um conteúdo LGBT, mas que na verdade é feito pra hétero, sabe? Então não, tem que ser queer. Nem que seja aqueles queer que estão fazendo obras únicas exclusivamente para ser contra a cultura. Né? Aí depois você pode achar umas obras queer que sejam mais internas, feitas para público interno. Por quê? Você vai ver exatamente esse apelo ao sensual, esse apelo ao sexual, mas você, por ser hétero, não vai ter o tesão. Então você vai ter apenas o que vai lhe sobrar, a admiração pelo como é feito. E já dizendo assim, tá? Isso não quer dizer que o pessoal da comunidade queer tem um sexto sentido, não, tá? É porque eles são menores. E como eles são uma subrepresentação, uma minoria, eles têm quase que, entre aspas, a obrigação de fazer um bom material, tá? Mas tem lá os tarados viciados em pornografia. Existe até mesmo um movimento chamado de pornografia saudável. Pornografia saudável. Que é uma verdade, mas parece pra mim, é tipo você pegar crack e fazer um crack de alta qualidade, porque ele vai ser menos nocivo do que você fazer um crack com prensado de barata, prego e essas coisas. Então, na minha análise, tá? Então você vai ter esse tipo de movimento. E, na verdade, ao você ver a própria pornografia anti-viciante ou a pornografia desfalocêntrica, se você pesquisar, tô dando os termos, se você quiser pesquisar, mas pelos termos já desfalocêntrica ou menos, entre aspas, heteronormativa, só em você ver esse tipo de coisa, você vai entender qual é o viés artístico do belo, do aspecto sexual, sensual, como também é uma forma de expressão. Você vai ver essa possibilidade. Não quer dizer que você vai gostar, não quer dizer que você vai começar a gostar e consumir, não. É a existência desse universo que você não conhecia. Personagem ou arte minimamente sugestiva sendo taxada como coisa de Gunner. Esse raio de termo tem sido usado simplesmente pra desmerecer qualquer coisa que tenha um mínimo de sensualidade e honestamente já tá ficando chato pra caramba. Então nesse vídeo eu queria refletir... Por quê? Porque o Gunner não é a obra, é quem consome. E você não pode resumir o consumo ao falo da obra. Por quê? Porque a obra é de interpretação individual. É só você pegar, não faça. As obras que mais têm conteúdo mais 18 produzido sobre o seu tema, às vezes são obras que literalmente não tem nada de sensual. Jujutsu, Naruto, Dragon Ball, MPL. O Jujutsu é até o mais bizarro, porque é até bizarro de você parar pra pensar. Unicamente a moldagem, e olha que bizarro. Então, o que significa? É um problema que vem do comportamento, não da obra. A obra, ela pode usar e abusar disso. Fato. Mas você vai literal, às vezes, em obras mais ativamente sexuais, vai existir menos Gunner, seja em porcentagem ou em número bruto, do que talvez uma obra mais mainstream. E isso não é tão difícil de você colocar. Principalmente porque, adivinha, existe a possibilidade de você... sabe aquela piada do, nossa, deve ter sido muito difícil jogar esse jogo com só uma mão, de desenhar só com uma mão? É literal, você não vai na praia meu Deus, uma mulher de biquíni, pá, tá na hora. Não, né? Ou quando você vê uma mulher muito bonita, oh meu Deus, não consigo me segurar, pá, na hora. Não é assim que as coisas funcionam. Mas para você inferiorizar o seu algoz argumentativo, vale tudo, não é?
um pouco com vocês sobre o uso da palavra Gunner e aproveitar para discutir sobre sexualização em design de personagens de uma forma geral. Então vamos ver por onde eu começo. Na primeira vez que eu ouvi esse termo Gunner foi para se referir aos personagens de um jogo chamado ZZZ, que é da MiHoYo, a mesma empresa do Genshin Impact. E eu admito aqui que eu fiquei meio confuso inicialmente. Pois sendo bem sincero com vocês, eu não vi nada de absurdo naquele jogo em termos de fanservice. Tipo, de fato você tem designs sensuais ali, mas a maioria deles não é nada. Ah, a gente já vai pra essa putaria então? Gunner não é o que é, mas sim a falta do que é. Lê, do que você tá falando? Uma obra Gunner normalmente se resume a uma obra onde a sua única e total característica é assexual. Então se você tem qualquer característica que eu uso e jogo isso não apenas por isso, já tira qualquer possibilidade disso ser per se Gunner. Quando eu fiz a minha análise sobre Gacha, só você ver lá, e eu mostrei esse tipo de jogo lá como capa lá da COTS, que a COTS fazia. Por exemplo, a gameplay dos jogos era uma merda, extremamente simplórias. Qual era o diferencial e o apelo? Apenas bonecas de peitão gigantesco, seminuas, balançando. Ou seja, uma coisa é você usar o sexual como aspecto de apelo narrativo, contextual ou, adivinha, estético, pelo belo, nem que seja uma percepção específica do belo, mesmo que, infelizmente, não tenha beleza contextual, que para mim é a maior de todas as belezas, mas não é uma necessidade. Ou seja, uma obra é não pelo que ela tem, mas pelo que nela falta. Vamos para Sonobisco Edol. Se Sonobisco Edol não tivesse uma boa direção, uma boa composição, personagens carismáticos, sabe, isso de, se tira isso a obra fica boa, parabéns, não é uma obra de Gunner. Porque o seu desconforto com certas cenas talvez seja o conforto ou o não desconforto, porque adivinha, tem o gostar, o não gostar e o aspecto neutro. Porque, por exemplo, eu assisto Sonobisco Edol. Na primeira temporada eu me incomodava um pouquinho, que eu achava demais, mas nessa segunda temporada, até onde eu vi, na verdade tô gostando. É um aspecto importante, é um aspecto divisivo, é um aspecto não apenas de diferencial, mas como é a apresentação de um mundo fantástico para os não fantásticos, fazendo o paralelo entre algo mais caricatural, que são as bonecacinhas, com algo mais sexual, banal, bobo e de fanservice, de cosplay, de atos mais sexuais. Essa temática, ser mais sexual, não é só necessário, como belo de se ver na própria representação dessa comunidade, que acaba fazendo eu gostar, mesmo que é de neutro pra cima, ou seja, é neutro pra mim, mas eu acho que a obra perderia se isso não tivesse lá. Olha que interessante quando você para analisar dessa forma, porque no final você não é um mundo, você é apenas você, mesmo que pra você seja o mundo. Sabe qual é essa coisinha? Tipo, isso me incomoda. Desculpe, foda-se. Se o único aspecto de qualidade que você consegue colocar é que isso lhe incomoda, adivinha, há aspectos de arte e da vida que são feitos para te incomodar. Então, se você for problematizar, problematize a falta de qualidade. Não joga aspectos terceiros porque lhe convém na obra, ok? Nada que chega a ofender a moral e os bons costumes, tá ligado? As roupas são comparáveis ao que já vemos em animes ou até mesmo na moda pop de hoje em dia. Aquilo ali é algo que chega no máximo em um nível de anime com eti leve. Pelo pouco que eu vi, uma das coisas que as pessoas mais pegam pra falar que ZZZ é um jogo de Gunner é por causa da física de balanço do game que, digamos que é muito bem trabalhada. Chama viés de foco. Pra você que tá com um olhozinho, pra você que é uma criança, um jovem que nunca viu esse tipo de coisa, nunca viu. Meu Deus, como assim sexualidade e sensualidade é um aspecto de arte? Ou pior, você só ouve funk, ou seja, a sexualidade só entra pelos seus ouvidos, nunca entrou pelos seus olhos. Pra você olha isso e só consegue olhar pra isso, porque talvez o que tenha problema com sexualidade seja os seus olhos. Não tá tanto assim na obra, não é? Olha que interessante. Eu não sei que eu tô parecendo que eu tô defendendo demais, é porque é um aspecto que não é tão difícil, mas se torna difícil porque ninguém tá realmente querendo discutir, debater ou problematizar de uma maneira. Porque, usar isso aqui como problematização já mostra como é apenas um purismo. Pessoas que, por exemplo, problematizaram, usando um jogo do CDZ, a avareza. Aí tinha lá a Shilonen, tão sexual quanto a Yoimiya, tão sexual quanto. Por quê? Porque o problema não tá na sexualidade, tá nos signos que essa sexualidade está literal. Então, estou sexualizando. Mas tem esse aspecto de sexualidade que eu não gosto. Vamos lá, eu sou uma menina que tem insegurança com um peito pequeno. Aí sexualizaram peitos grandes. Aí você se sente inferiorizado. Aí ali você vai problematizar.
Mas enquanto eu tava problematizando um corpo com peitos pequenos, tome. Ou você caiu em certas narrativas moralistas de que, oh meu Deus, a sexualização mata milhares e milhares de mulheres, desumanização, blá 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 blá. Uma das maiores besteiras já feitas. Ai, como é uma merda ter que debater sobre coisa, porque você tem que quebrar um monte de preconceito, um monte de falsa lógica, um monte de pulo racional que a pessoa faz para você chegar na raiz do problema. Tudo isso, papá. Por isso que eu sempre. Por isso que eu tô falando lá da comunidade queer, você vai lá da comunidade queer, você vai entender qual é o viés artístico, porque lá você também tem a sexualidade única e exclusivamente com apelo, não apenas como reverberação social, tem apelo pelo apelo, beleza, maravilhoso, aí daí você vem pelo apelo que você vai entender qual a sexualidade como um processo estético, que qualquer outro problema é um problema natural da própria convivência humana e blá 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 blá. Pronto, a pessoa entende, mas não. Os caras parecem que são bem democráticos nisso daí, pois os personagens masculinos também ficam ali com traseiro. Eu não acho que seja proporcional, mas sinceramente eu acho que no quesito mainstream, eu acho que tem que fazer com homem e com mulher. Pra tanto, é porque, cara, é que em quesito visual, não adianta, a gente pode dizer eu posso até, vamos lá, pra gente não debater sobre isso, vamos falar, a percepção sexual é única e exclusivamente construída socialmente, pra gente não debater mais sobre nada, beleza? Ok, vamos partir desse ponto, para não ter que debater mais nada profundo, mas a nossa sociedade criou-se então a mulher para ser da beleza contextual, ou seja, do arquétipo, 50 tons de cinza, dark romance, da forma que a sensualidade é criada, é muito mais comportamental, de sentimento, da relação, e o homem ele é mais visual. Então, a mulher pode achar algo extremamente sensual pelo contexto, algo 100% sem ser sexual, sem ser signos de pele à mostra, apenas pelo formato. Acho que, desculpa, eu vou ter que usar esse exemplo, eu sei que eu usei antes, o Nanami, por exemplo, aquilo ali, pra mulher, tome ali. Tanto que quando você pega signos de você sexualizar mais o corpo masculino, vai mais pra gay. Por incrível que pareça. Lê. Mentira. Eu sei que todo arquétipo tem a sua exceção. Eu tô usando como ons comum. Belezinha? Ons comum. Não à toa que você tem até mesmo mulheres que sensualizam o corpo do homem, mas aquele corpo mais magro, porque representa um contrapadrão, essas coisas. Até mesmo a mulher, quando ela é mais física, ela é um físico contextual. No sentido mais amplo, assim, pelo menos social atual, belezinha? Então, mesmo sexualizando mais os homens, acaba indo para homem também a bagaceira, que fica dissonante para você fazer uma narrativa mais hétero, principalmente quando você vai para os próprios BLs, para os próprios GLs nesse sentido, né, que são boy lovers e gear lovers. Quando você para qual é o aspecto direto que você faz esse tipo de coisa, e dada como o homem e a mulher mainstreammente, vamos dizer assim, para não ter que ir mais profundo do que isso, percebe da própria sensualidade, da própria sexualidade. Belezinha? Então acaba tendo isso. Então meio que, quando a obra apela pelo visual, que é o mais fácil, porque só precisa o ser, acaba sempre apelando mais para o homem. Já você precisa, inerentemente ou não, de uma escrita para você apelar para o viés feminino. Porque, por incrível que pareça, um dos motivos que um Dark Romance às vezes é mais bem escrito do que muita obra que quer apelar para esses signos sexuais masculinos, que é um dos motivos até mesmo que obras feitas de mulheres para mulheres de teor sexual às vezes são mais pesadas e até mesmo mais cabreiras, assustadoras do que obras feitas para homens, por incrível que pareça. Não pesquisem, pelo amor de Deus, eu me arrependo até hoje, no dia de hoje, de ter pesquisado essa coisa, desgraça, mas vamos direto, pelo ponto. Então, eu acho que tem que ter os dois por uma questão de viés estético e de saúde estética, sabe? Eu acho que é interessante isso daí. Balançando. Então nada de... Não por justiça. Ai, de justiça. É o que é justo. Foda-se. A arte não é feita pra ser justo, pra ter justiça. Porque não é justiça de justiça, da sua percepção de igualdade. Qual é o equilíbrio? Não existe equilíbrio em características que não existem em quantitativos, porra. Então não existe equilíbrio. Até porque se colocar metade sexualizado, todos os homens sexualizados, todas as mulheres sexualizadas, os signos são interpretados de maneira diferente. Ou seja, o que você não vê não existe. Tá vendo qual é o ponto? 2 pesos e 2 medidas aqui. Mas tipo, essa física aí não é um negócio mega exagerado, saca? Os caras só estão querendo ser acurados realisticamente. Sei. Ok, É apelo, pô, é apelo. O problema não é o que tem... como é que eu falo isso? Não é porque lhe afasta que não tem valor. Entendeu qual é o ponto? O jogo é divertido, tem estética, tem work building. Entendeu qual é o ponto? Então, se você tem várias características e você tem lá uma lascívia, algo mais sexual, junto com tudo isso, por que a obra não é boa? Por que você tem tanto medo da sua lasciva? Por que você tem tanto medo dos seus impulsos sexuais? Será que é porque você tem medo deles saírem, porque você não consegue controlá-los?
ou porque você tem uma percepção de que ao você gostar disso, você será alguém socialmente inferior, rejeitado. Por quê? Ou porque você, talvez, nesses grupinhos, gerou uma problematização sistemática de que isso representa XX social. É. Óbvio que isso aqui é pra apelar, mas não tem nada demais, não é um bagulho mega exagerado, sabe? É até bem realista. Mas pessoal, vamos ser honestos, isso aqui não é um jogo de Goner nem a pau. Pegar uma proposta de design sensuais, como diz ZZ, e equiparar eles como sendo coisa É que tiraram a escala. É simples, tiraram a escala. Tiraram o aspecto vício pro aspecto de ação, né, basicamente. Se temos uma obra que ela, basicamente, se você não gosta, se você, não, peraí, falei besteira. Se você não odeia o quanto eu odeio, então você gosta. Entendeu qual é o ponto? Então você tem o pessoal tem uma repulsa, seja socialmente construída ou racionalmente construída, e se você não tem essa repulsa, você ou é. Então isso que acaba acontecendo. Então, eu não joguei CDZ, eu não gosto de Ti, eu não gosto de Arém, eu não gosto de Secais. Tem alguns assim as listas, mas é quando mas é mais naquele sentido de que tem lá, mas eu tolero. Então, por eu tolerar, eu o sou, porque o único aspecto social válido é o de repulsa. Meio conservador e moralista? Oh, que incrível! Sim, óbvio. É aquele negócio de que quem decide que é arte sou eu. Tá, então você que se foda, você vai consumir lá Peppa Pig pra você e deixa jogo de macho, jogo de mina aí. Até porque eu adoro usar esse exemplo porque só no Biscuit Doll tem mais fã mulher. Tá, tem uma comunidade LGBT que adora os ZZ. Essa menininha aqui, ela virou ícone LGBT, porque ela tem signos de diva. Quais são os signos de diva? Não posso falar, mas é basicamente de piranha. Basicamente. E como ser piranha num estado conservador que reprime a sexualidade da mulher, se torna um signo de... Exatamente, sufrágio, blá, 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 blá. Olha que interessante como a porra dos signos são interpretados individualmente. Até mesmo quando você tem uma interpretação coletiva, é uma interpretação coletiva que passa pelo coletivo. Beleza? Calma. Espero que ele dê uma problematizada, porque eu não vou aguentar ficar mais 30 minutos só passando pano pra conteúdo sexual. Porque eu já tenho horas e horas falando dessa problemática. O meu último vídeo é sobre isso. Então, Eric, passa muito pano não, pô. Feita pra Goner, seria como você chamar modelos de biquíni de conteúdo pornográfico, tá ligado? No geral, o termo Goner pra se referir a personagens é só um rótulo. Ou você dizer que uma pessoa que gosta de terror, ela é uma assassina. Uma pessoa que gosta de Street Fighter, ela tem inclinações psicopatas. Como é que ela pode ver um corpo sendo desmembrado e ela não se sentir mal, ela achar aquilo legal? Sem dúvida, ela deve ter alguma inclinação pra fazer algo ruim. É basicamente isso. Lê, não tem a mesma proporção. Óbvio, porra. Porque são exemplos. Exemplos não é pra ter a mesma proporção. É pra exemplificar a noção básica do argumento. Então, você a partir do que a pessoa consome, per se, pelo único aspecto de... Cara, eu gosto de Mortal Kombat por causa do gore. Seja pelo viés do diferente, seja pelo apelo ao estético, seja pelo sentimento de... Cara, eu gostava disso, achava disruptivo, acabei gostando por simbiose e tá tudo bem. Por aí vai. Então, literal, você ver pessoas sendo desmembradas, destruídas, amassadas, completamente, tirar olho, comer olho como se fosse uma balinha. Ok, se você vê uma mina andando sensual, mexendo sensual, agindo sensual, nem que seja o sensual, mas homem percepção, macho percepção, não, entendeu qual é o ponto? Ah, isso não pode ser coisa de gente, oh meu Deus, viciada. Tá vendo qual é o ponto que não faz muito sentido? É só uma análise moralista daquilo que você não valor. E como você não vê valor, isso não o tem? Eu não gosto desse tipo de coisa. Porque normalmente quem faz isso é muito limitado. Muito limitado. Não consome nada, não estuda nada. Se eu perdi bibliografia de análise estética ou de própria seleção, por quê? Porque eu usei a comunidade queer? Porque eles têm um viés estético de que a sexualidade é usada para contra-movimento. Só que dentro do próprio movimento você tem um apelo pelo apelo. Por quê? Porque se o sexo é usado apenas como contra-movimento, ao você estar dentro do movimento, você perde a própria utilidade dessa expressão sexual, dessa expressão sensual. Que adivinha, não é apenas, ou seja, o sexo não é apenas para fazer crítica, não é apenas para provocar, não é apenas para fazer uma desconstrução social. O sexo é o sexo, a sensualidade é a sensualidade, é uma expressão humana. Por ser então uma expressão humana, ela vai e será usada na arte com um aspecto estético, com um aspecto de apelo, com um aspecto de qualidade dentro de qualquer tipo de obra. Ou seja, você não precisa, sei lá, fazer igual a Nora, você caricaturar, que acho que é o assim, que é um filme da porra, mas tudo igual a Nora, por exemplo. Não precisa.
Você não precisa colocar uma estética gótica no seu filme e tentar entrelaçar a estética gótica com o arquibuilding, com a formação de personalidade. Não, você pode ter lá e as pessoas apenas andarem, as pessoas apenas o serem, sabe? Então você pode colocar algo sexual e apenas o ser, entendeu? Ponto. E pelo amor de Deus, não tô falando que você é obrigado a gostar. Tô apenas lhe explicando que há algo além do que você vê, ok? Muito bobo. Ele ignora totalmente que a sensualidade é um espectro e existem vários graus e níveis de sensualidade que um personagem pode ter. E colocar tudo no mesmo balaio de gato é só um bagulho tosco, mas que guarda uma certa malícia por trás. Isso aí parece muito mais uma forma de você envergonhar qualquer coisa que seja minimamente sexual, equivalendo o personagem e o público à coisa mais baixa que eles conseguem imaginar. É completamente justo as pessoas Sou imbecil, né? Olha aí, eu falei 30 minutos e o filho da mãe resumiu com uma frase. não ficarem confortáveis com o conteúdo sexual. Cada pessoa tem seus gostos, sua subjetividade e seus valores. Tem pessoas que realmente não gostam de nada subjetivo, outras não gostam de palavrão ou violência. E isso é totalmente ok, tá ligado? Mas a sensualidade é sim uma Isso ferramenta. do palavrão e violência eu já vi muito, tá? Por incrível que pareça. Não é tão incomum, tá? Pessoas que se incomodam mesmo. Isso normalmente vem com pessoas que consumiram obras mais ou seja, de época, ou com aquele português erudito como fórmula de contraparte, sabe? Isso era muito comum nos anos 2000, nos anos 80, pela forma que as pessoas eram educadas. Porque, pensando ou não, antigamente, quando não se tinha internet, o seu viés de consumo ele era muito limitado pelo marketing ou pelo mesmo que seus pais, suas mães compram, ou pelo viés ético que os seus pais tinham para você ter esse tipo de coisa, para lavar esse tipo de coisa. Então, isso acabou se tornando um arquétipo social de eloquência. Isso é mesmo, tá? Existe pra caramba, não é tão banalizado, mas existe. Muito útil e válida no design de personagens, dependendo de como você usa ela. A arte e o design sempre usam. Sinceramente, pra mim, você pode colocar. O que importa é o montante total da obra, não um aspecto. Por quê? Você pode ter um aspecto que eu não gosto tanto numa obra. Se o contexto geral dela é bom, aquilo vai se tornar. E aquilo não atrapalha no sentido mais pleno das suas capacidades, não é tão problemático. Então, você pode ter uma Mulher Maravilha. Você tá colocando aqui. A Mulher Maravilha ela é gostada por quê? Porque era o apelo dos jovens. Aí depois, esse mesmo apelo dos jovens se ressignificou para o Gear Power, que depois se ressignificou para tirar a falta de roupa como Gear Power de uma maneira diferente. Quando o aspecto é interpretativo, não importa muito a intenção do autor, porque o autor não está cravando em pedra a sua intenção. Porque se o autor pode falhar em passar a sua intenção, ou quem define a percepção é quem está lendo, sabe qual é esse ponto? Igual Lovecraft, se você der uma pesquisadinha, tem alguns artigos muito bons. Pega Lovecraft e a cultura negra. Se você não achar, procura em inglês. Não é cultura negra, não. É cultura negra ou imigrantes. Lovecraft e o paradoxo do imigrante, né? Do H.P. Lovecraft, um grande escritor, você vai entender do que eu estou falando aqui se você pesquisar. Que acaba então mostrando que o principal viés é individual. O que torna então, beleza, tá, quando falta ou não apelo? Quer dizer que você só pode usar mulher sexual quando tem algum motivo narrativo? Você não pode usar apenas como estética? Cara, a minha estética aqui é mulher sexual. Você não pode usar? Ah, mas isso atrapalha. Atrapalha por quê? Porque você é purista? Por que então não atrapalha para outros? Ah, porque você tira o foco. Porque você tira o foco. Então você não consegue trabalhar uma obra com um duplo foco, onde a pessoa vai ver de estar mais excitada, ao mesmo tempo que ela não consiga ter um aspecto. Ah, entendi. Entendi. Então quer dizer que o não uso gera argumento para o uso, que gera um argumento para o não uso. Caraca, como que eu explico isso em teoria narrativa? Se você não usa mulher sensualidade, vira tabu. E quando você usar, vai gerar viés holofote. Que por gerar viés holofote, gera viés da banalização. Que gera depois viés da banalização, que gera características de viés holofote de novo. O que significa? Se você usa ou não usa, o conectivo de problemática ainda vai ser o mesmo. Então, só usa, porra! Se preocupe em outra coisa. Na história, na personagem sendo bem escrita. Porque então, se ao você colocar um biquíni numa personagem, ela se torna uma personagem ruim, ou você não consegue mais ver as características inatas da personagem, talvez a personagem não seja boa. Claro que isso depende muito da obra e do contexto geral. Vamos dar um exemplo assim: uma obra mais shounen, que não se preocupa tanto com a qualidade das personagens femininas, onde elas às vezes são muito binárias. Então ela é a amiguinha do protagonista, ela é a amiga de infância do protagonista, e ela é essa dicotomia, e você alinha esse tipo de coisa com ela ter um design de uma maneira mais sensual, de ela ser mais bonita, de ela ser mais sexualizada de uma maneira gratuita. Isso acaba então tirando o foco, porque o seu contrafoco é mais pobre. É aí que vai. Então isso acaba sendo, então, é apenas um
viés de escrita, não de qualidade, cara. Tem que explicar isso, é muito foda, velho. Porque é algo tão básico. É de verdade, se você pega qualquer tipo de uso artístico, porque a sensualidade é usada como a aspecto artística desde sempre. Desde sempre mesmo. Só se você for muito eurocentrista, muito criação moralista cristã, para você não ver esse tipo de coisa. E normalmente quem problematiza isso hoje em dia não tem esse tipo de visão eurocentrista nem cristocêntrica. Que eu fico, mano, como é que você chegou a esse ponto e não passou pelo manual 1, sabe? Tipo, é algo tão básico que eu não consigo conversar com você, que é algo básico demais pra conversar. Eu vou ter que quebrar muito preconceito seu na base da porrada pra te explicar algo tão básico de que, assim como a violência, assim como qualquer aspecto da arte, a sensualidade é só mais um, que pode ter aspecto social problemático do que for, porque todos os têm, porque a arte é um aspecto da realidade, ao mesmo tempo que ele reverbera na realidade. Então qualquer obra não é a realidade, mas quem consome essa obra de arte está na realidade. Então o problema é quem está na realidade e não na obra. Entendeu qual é o ponto? Ale, não concordo. Tem aspecto social, tem aspecto de criação, porque quem está na realidade faz. Sim, tem tudo isso. Mas ainda assim, o principal aspecto é a interpretação. Entendeu? Então, você pode sim, como eu problematizo, por exemplo, eu problematizei pra caramba Teto no Yusha, porque eu acho uma sacanagem você usar aspectos de escravidão de uma maneira tão banal, tão boba. Eu acho isso sacanagem. Só que e a sensualidade, eu acho muito sacanagem você usar a sensualidade como é usado em anime de Sekai, de uma maneira muito plástica, de você fazer uma obra ruim e usar a sexualidade apenas para fazer o seu telespectador de 16, 14 anos ficar de negócio do e a partir daí você resumir a obra a cenas de eti. Isso é muito pobre, não tem nada mais. Ou seja, no final, o que nós temos é o que define o bom uso é o contexto do seu uso, o como é feito e os outros atributos que convergem nesse uso. Não uso por si. Qual a principal forma de argumentação na internet de gente que não estuda? Resumir o uso, descaracterizar o uso. O Guto falando há anos atrás, no meu vídeo lá no meu vídeo, dele falando, pô, eu só vejo cena dessa menina sensual, é só pra o taquinho. Ele nem sem saber que é pra o Tommy. O arco do Gojo tendo arco, ele tendo arco, a personalidade da Marin sendo bem colocada e divertida, a própria psique de desenvolvimento, amadurecimento, concatenação e a forma como ele passa as próprias informações do universo de cosplayer sendo jogado no lixo, porque a obra tem os seus 20 minutos, 2, 3, de maneira mais sensual. Quem aqui está sendo infantil? Quem aqui não está sabendo separar as coisas? Quem aqui não está conseguindo fazer uma análise concatenada de qualidade? Só o fato de você julgar algo sem consumir já é algo meio antiético. Então imagina toda essa concatenação. Quem aqui realmente está sendo adulto? Usaram o corpo. Sem atacar o Guto, tá? Ele tava só zoando, que é normal. Porque querendo ou não, existe os goners. Então o goner, como ele tá com o cérebro atrofiado, ele não vê as qualidades. Porque ele vai assistir um Sono Bisquedal com a mesma intensidade que ele assistiria um anime genérico 8000 do harém do cara, level 99, Deus da mina, harém. Ele que tem essa limitação. Entendeu qual é o ponto? Como uma forma de linguagem para transmitir algo sobre os personagens, e talvez essa seja a forma mais aceita, por assim dizer, de usar a sexualização. Quando você vai projetar um personagem, você tem uma lista gigante de opções, de possibilidades, de abordagens que você pode usar para comunicar coisas sobre um personagem. Mas o que a sensualidade pode comunicar? Bom, eu diria que muita coisa. Se pegarmos a Faye de Cowboy Bebop, por exemplo, a resposta é bem óbvia. A Faye é sexy, pois ela encarna o arquétipo da femme fatale, né? Uma mulher que atrai homens com promessas de prazer carnal apenas para passá-los para trás depois, né? Esse tipo de personagem. Esse é o conto. Você pode fazer então um personagem só ser bonito, né? Só ser bonito, ser um colírio para os olhos. E por que isso é ruim, né? É aquela coisa de quando a mulher ela é elevada pelo aspecto de beleza, isso não quer dizer que ela só existe para isso. Principalmente quando muitas vezes a obra pode simplesmente... Sabe quando você precisa de apenas um? Então, você precisa às vezes de apenas mais um personagem para mostrar que isso é mentira. Então você poderia problematizar que em uma obra com 10 homens, 10 mulheres, ou 10 homens, 2 mulheres, essas 2 mulheres existem apenas para serem troféus. E isso pode ser muito problemático, porque os homens têm múltiplos arquétipos e as mulheres só têm 2 arquétipos, que torna o núcleo feminino escanteado, fraco, que mesmo que ela não seja o foco, porque só tem 2, quando elas aparecem, são notoriamente mais do que mais desenvolvidos. Vamos dar um exemplo, um caricatural bobo da Bulma.
que ela também tinha esse arquétipo e ela vai mudando. Onde a própria Bulma tem um designer diferente para aspecto de beleza, mas esse aspecto de beleza também é percebido como também aspecto de personalidade, de mudança, de até mesmo de onda do vale comum. Então, o problema está no signo que está sendo evocado. Sensualidade, beleza, blá blá blá, ou na falta de mais substância. Onde está o problema? Aí, a gente pode também falar que porque a beleza ela é banalizada, as pessoas pegam um personagem só por ele ser bonito e só isso é o suficiente. Só que lembra, a obra ela é o contexto. A mulher não é apenas a mulher também é um arquétipo. Às vezes você em uma obra 90% das mulheres são apenas a beleza, mas tem uma mulher que não é a beleza, isso já é o suficiente, porque os arquétipos não precisam estar juntos em um único personagem. Os temas e as subtemáticas da obra podem estar fatoradas em múltiplos personagens. Por isso que nós temos obras com personagens extremamente binários, simplistas, mas obras extremamente complexas, porque a complexidade está pulverizada em cada personagem. Podemos dizer assim com o próprio One Piece. One Piece também tem um pouquinho disso. Eu não gosto, tá? Pra mim a sensualidade de One Piece, ela é muito ruim, porque uma das coisas mais legais é o caricatural de One Piece, e as mulheres têm só o mesmo tipo de corpo, para mim, deixa tudo mais pobre, porque o apelo principal para mim de One Piece é caricatural, traço caricatural. Eu não vejo tanto problema nas personagens de conexão serem bonitas, nenhum problema, até porque os homens de conexão são bonitos, lá é bonito, o Zoro é bonito, blá blá blá. Mas o que falta é exatamente mais Big Moms, entendeu qual é o ponto? A própria Big Mom já é um puto de um aspecto positivo, eu gostaria de mais, coisa que você tem muito mais aspectos de brincadeira com os próprios homens. Então você tá vendo aonde tá o problema da obra, né? E não vamos também brincar que a Nami e a Robin estão sendo escanteados na obra. Então onde está o problema? Exatamente. Nunca no que é feito. Até certo ponto, One Piece usava muito bem a sensualidade. Mesmo que todas as personagens dela eram bonitas. Mas a Nami não é apenas um rostinho bonito. A Robin não é apenas um rostinho bonito. Você tem outros personagens. A Boa Hancock, ela é só um rostinho bonito. Olha que interessante, desde a sua subtemática. Então quando a pessoa vai problematizar o arquétipo de estão levando a mulher apenas pela beleza, é porque você não está problematizando do que está na obra, mas a interpretação do público pode ter através daquela obra, que você só tem que problematizar se não tiver nenhum mecanismo de regressão dentro da obra. Porque se você problematiza pela possibilidade, acabe com toda obra de ficção, porque toda obra de ficção, independente da sua intencionalidade, pode ser mal interpretada, porque é de aspecto individual. Então, se você quiser problematizar a falta de, ou seja, a problemática, eu estou até cansando, porque isso é um assunto muito longo, ou seja, a problemática de aspecto social é aquilo que é terceiro. Entendeu? Porque é um saco. Você vê um show genérico, um show nem genérico, onde a personagem é só o arquétipo. Vamos usar em defesa. Nem a Peach, que é o que mais é usada caricaturalmente. Nem a Peach era desse jeito. Mas usando apenas como aquilo que eu a mulher apenas como um símbolo de beleza, como fragilidade, blá 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 blá, nem isso mais o é. Então, se você quiser problematizar esse tipo de arquétipo, você teria que problematizar todos os signos e fazer uma decupagem completa da obra para mostrar a obra nem sequer tenta ter um aspecto complexo de mulher, ao mesmo tempo que ela tem aspectos complexos de homem. Vamos dar um exemplo de quem faz isso muito mal, é o Bakuman. A mulher lá é apenas um horizonte, um foco de horizonte. E por que isso é problemático? Não porque ela tem foco, mas é porque ela não tem foco, e isso é uma problemática tanto interna quanto externa, que tem um amplificador. Qual é o amplificador? Problemática interna da obra, que piora a própria obra, e uma temática externa, onde vai fazer os homens, seja que porcentagem for, significativamente ou não, problematizar a relação com mulheres. Que isso pode acontecer. E dentro dessa argumentação do pode, você tem que então fazer o que a obra tem que fazer de mínimo para esse tipo de coisa não acontecer. E esse mínimo é bem pouco. Às vezes, uma mulher que não seja apenas aspectos de beleza já é muito mais que o suficiente, até porque, para um burro, sem você ter burrice. Então, você ter aspectos onde você complexaliza as mulheres é bom. Shounen tem isso, a Sakura tem isso, mesmo tendo problemas em Naruto, Bleach tem muito disso, o próprio... Cara, o problema é que 90% das obras fazem isso bem. Até porque você não precisa sistematizar apenas um contraponto, já mostra que mulher não é apenas para ser bela, assim como homem não é apenas para ser forte.
Você vê alguém problematizando esse tipo dessa conduta masculina? Não, sabe por quê? Porque toda obra masculina vai ter um personagem que vai ser o espectro do fraco, que não tem problema de ser fraco. Seja em Yu Yu Hakusho, sempre vai ter um. Nem que o foco total da obra, o tema total da obra seja força masculina. Vamos dar mais um exemplo? Baki. Você tem lá o aspecto de força, aspecto de fraqueza, aspecto de engrandecimento pela fraqueza, ao mesmo tempo que você tem o Baki falando: nós somos apenas meninos, crianças que não conseguimos desistir do sonho infantil de querer ser o mais forte. E estamos dispostos a morrer por um sonho infantil. E essa porra dessa cena só tem em uma frase de Baki, eu acho, pelo que eu me lembro. O que isso significa? O pessoal tá querendo cagar a regra, basicamente. Tá querendo ditar moralmente, no sentido de repulsa social, como a obra tem que ser, porque pra ela é assim que, baseado em porra nenhuma, tem que ser feito, porque assim é o, entre aspas, moral. É tipo colocar uma cota de mulher forte, é tipo colocar uma cota de percepção, é tipo colocar uma cota de coisa. Não. Você tem que ter 2 homens, 2 mulheres. Você tem que ter um homem fraco, frágil, uma mulher forte, frágil. É um saco. Isso é engessar a arte, isso é problemático per se. Porque isso que eu acho foda. Você tá problematizando a mulher bonita. Que eu, sinceramente, dado aos devidos níveis éticos, morais, eu acho simplesmente justo. Mas, olha, você é tão bom pra problematizar os outros, por que você não problematiza, então, a sua própria conduta de querer engessar a porra da arte, baseado em um aspecto de moral irrisório e imparcial? Aí você não consegue. Porque só você tem o direito de problematizar, né? Não é como se literal a gente não vivesse que 40 anos atrás a mulher não poderia vestir uma saia abaixo do joelho. E talvez boa parte da repressão e da própria expressão sexual venha daquilo que não era de uso comum. Vamos dar mais um exemplozinho aqui banal. BL, vamos lá, um Sakura Card Captor, vamos lá. Onde você tem lá uma clara relação homoafetiva que não se podia ter por causa da reprovação social. Então, se você era, ou se você gostava desse tipo de conteúdo, você colocava das entrelinhas. E esse tipo de personagem, que é um BL, um GL enrustido, virou uma própria característica. Acho que um que lançou recente é um verão com o cara lá que morreu, tá na Netflix. Cara, o autor daquela porcaria fazia yaoi. Então você percebe exatamente esse tipo de característica, que aspectos de repressão que eram usados para burlar o sistema virou característica de indústria, gênero. Olha que interessante. E eu tenho que ver toda essa beleza ser resumida. Precisa ser sexy, porque a sexualização faz parte da função que ela vai ter na história. Seduzir, distrair, manipular. Se essa personagem não for atraente, a história simplesmente não vai ser crível. Bora pegar outro exemplo, a Liberta de Brown Dons 2. Ela apresenta um design que remete diretamente a uma freira. Uma figura que normalmente a gente associa a castidade, devoção e autocontrole. Porém, rapidamente você vê que tem algo de errado nessa freira. Ela muitas vezes revela expressões maliciosas e seu traje é extremamente justo, destacando suas curvas. Essa sexualização de uma figura que deveria... Ai, tô sexualizando, tô fetichizando, foda-se. Lida com as consequências. Aquilo que você gosta não é Deus aqui não, tá? Aquilo que você gosta não é religião não, tá? O ato da existência é o motivador da experiência, tá? Quem leu sabe. O ato da existência é o motivador da experiência. Então, às vezes, porque você não gosta, eu vou fazer. A própria regra T34 é... Se existe com base nisso, velho. É meio assustador? É pra caraca, mas existe com base nisso. Então, não existe santo que a ficção não venha expor. Qual é o ponto? Entendeu? Beleza. Lê. Você não tá indo muito na ficção, pode tudo? Sim, porque a porcaria do papel aceita tudo. Mas só seria um problema se você fosse obrigado a gostar de tudo. Se você fosse obrigado a financiar tudo. Esse é um dos motivos que eu sou muito a favor de qualquer projeto estatal ter, sim, todo tipo de conduta para condicionar o tipo moral. Mas agora, quando vem do privado, da sua experiência individual, faça tudo. Mas eu vou poder reclamar, vou poder falar, tá tendo uma média irresponsável, problemática, vou e quero. Só que aí eu vou ter a minha régua moral individual, que eu não estou jogando e impondo a ninguém, que parte da minha ética e do meu padrão argumentativo de consumo. Eu não tô falando que quem gosta de Tatooine Wilson é um escravista, sexista, fetichista. É diferente. Queria ser casta, comunica que Liberta é uma figura profana, representando uma fé e ideais corrompidos. Até mesmo o seu nome, Liberta, invoca a ideia de liberdade, de que ela foi libertada de algo. Agora eu vou fazer um fanservice pra mim mesmo e falar do caso da Tifa. Ai, cara, faz não, pô. Faz não, cara. Ai, eu tenho problema com a Tifa também, mano. Eu não gosto, mano. A Tifa, pra mim, entra naquela argumentação de tem uma explicação.
tem uma lógica por trás, mas não é porque o autor explicou que eu vou engolir a explicação, porque o autor pode mentir e o autor pode errar. Então, ter uma motivação, pra mim, não quer dizer que a motivação seja boa o suficiente, que entra naquela argumentação de que você não é obrigado a gostar. Você não é obrigado a gostar de Tsunami Scandal, porque ele tem um uso inteligente de sensualidade. Você não é obrigado. Se você tem sensibilidade, eu não sou obrigado a vou lá, vou usar de novo, sempre vou usar isso, porque é o mais caro que soltar por isso, se possível. Eu não sou obrigado a gostar de terror. Tem um monte de filme de terror que eu achei do caralho, mas me dá um susto que eles desligar o filme. Então, mesmo que eu veja a beleza, eu não sinto a beleza. Isso é bem diferente, tá? O design da Tifa é o de uma mulher atlética e sexy, bebendo de uma beleza oriental, já que é parcialmente inspirado no rosto da sua voz original, a Ayumi Ito, que dubla a personagem há 20 anos. Num primeiro momento, as suas roupas são mais expostas por uma questão prática, né? Já que ela é uma artista marcial, então o traje foi projetado para lhe dar liberdade de movimento devido a essa afinidade com o combate corpo a corpo. Você encontra muitas roupas esportivas bem... Sim, mas é aquilo de como que a gente pode usar isso a favor de nós. Até porque você não tem isso tanto respaldado em outros personagens. Então, a quebra estética, você está usando uma regra estética para um personagem, mas uma regra estética, ela tem uma real beleza quando é uma regra estética para todos os personagens. Então, todos os personagens teriam que ter algum tipo de padrão estético resbalado em eficiência para que isso realmente tenha uma beleza per se. A porra do cara tá usando uma espada gigantesca. Então, isso é uma referência. Não um padrão estético, por incrível que pareça, dentro do próprio work building, tá? Que é o tipo de beleza que eu mais gosto, beleza? bem parecidas O de beleza por referência eu não sou muito fã não, tá? com as que ela usa. Mas o design dela vai além da função prática. A sua sensualidade, além de cativar o jogador, é usada para reforçar um dos principais conceitos da personagem, que é o contraste entre a aparência e a personalidade. Dependendo da forma como a sensualidade é enfatizada numa mulher, você acaba passando a imagem de que ela é poderosa. Essa é uma lição que os desenhos antigos já passavam, né? Quem é capaz de seduzir tem muito poder, enquanto quem é seduzido é o otário que se deixa ser ludibriado. Então o jogador é levado a acreditar Que é a forma banal de poder feminino. Não é a única. Não é a única. Normalmente, em histórias, vamos dizer, o homem ele vai para aquilo que é mais físico e a mulher que é mais transcendental. Né? Por incrível que pareça, eu falei isso lá no meu último vídeo, falando sobre... indicando animes, né? Não, indicando animes, não. Cara, eu esqueci, foi mal, esqueci. Que a mulher tem a tendência de ir para o lado mais esotérico da vida, porque a mulher ela representa a natureza, algo natural, algo transcendental, seja porque a beleza é algo que permeia por tudo, seja por ela gerar a vida, que é a maior de todas as belezas, ela representa a vida, a força, a natureza, a transcendentalidade, a resistência humana, a força que a mulher tem para proteger as crianças, ou até mesmo pela dom da vida estar por ela, que faz então até mesmo uma mulher ser, no campo de batalha, representar esse tipo de proteção. Enquanto o homem tende a representar a guerra, o sacrifício, a dor e até mesmo o próprio erro. Então, os signos comuns que obras usam tendem a refletir também o seu uso social. Só que esse seu uso social ainda é interpretativo, porque nós temos sim culturas classistas que dividiam o aspecto homem e mulher, mas a mulher era o forte e o homem era o fraco, porque a mulher defendia a natureza, a transcendentalidade, o próprio chakra que vinha através de uma mulher, do ginocentrismo, por exemplo, enquanto o homem ele ainda tinha força física, mas a interpretação da força física era diminuída, porque para que ser forte se eu não vou transcender? Então, o homem tem sua importância, a mulher tem a sua importância. Então, a classificação de forte e fraco não está 100% atrelada aos papéis masculinos e femininos dentro da ficção. Isso é uma interpretação social, tá? Tá bom? Então, eu recomendo você dar uma estudadinha nisso daí, que vocês vão ver que a mulher ser frágil não é uma lei universal, assim como mas sim os signos e as suas interpretações. Acreditar pelo design sensual e atlético da Tifa que ela é alguém que tem total confiança em si mesma. Ela de fato é alguém muito forte. A mina é uma humana normal que consegue derrubar um dragão com uma voadora. Não tem nada mais zica do que isso. Gostaria que ela fosse mais muscular woman, tá? Leia, você gosta de muscular woman? Sim, né? Pra caraca, gosto. Então, pra mim, é só o padrão estético japonês que eu não gosto. Eu não gosto do padrão estético asiático. Mas assim como na vida real, as aparências enganam. Conforme a história avança, percebemos que nem tudo é o que parece. A Tifa não é lá muito confiante. Na verdade, ela é uma pessoa tímida, reservada e muitas vezes tem dificuldade de expressar o que sente. A sua personalidade é naturalmente a de uma pessoa insegura. Ou seja, o design é contrastante com a personalidade dela e isso é intencional. Personalidade de ação, tá?
perceber isso até pelo seu nome. Tifa Lockhart, Lock de trancar, e Heart, que aqui é usado como um trocadilho para a palavra Heart, que significa coração, ou seja, um coração trancado. Isso é uma referência direta tanto à sua natureza reservada, ao fato dela esconder os sentimentos que tem pelo protagonista, Aí, ó, toma, beleza contextual, que eu falei lá no começo do vídeo. e também do seu papel na história, que é o de destrancar as memórias e a verdadeira personalidade dele perto do fim do jogo. Esse design da Tifa é muito bom, pois usa dos seus elementos para dar ao jogador um vislumbre sobre quem ela é, ao mesmo tempo que usa da sensualidade e do atletismo para subverter outras coisas. Graças a esse contraste entre a aparência forte e a personalidade tímida, ela consegue trazer força e vulnerabilidade ao mesmo tempo. A força do seu corpo e a vulnerabilidade da sua alma. Ah, agora eu entendi! Essa forma de Aí, pelo amor de Deus, se você... Ai, a mulher só serve pra X, o homem também só serve pra X, tá? Todo personagem, em qualquer forma de ficção, serve pra X, tá? Então, se a sua argumentação é a mulher só serve pra X, então problematize isso, não use como argumentação. Você só tá citando, porque a mãe só serve pra ser a mãe, o pai só serve pra ser o pai, a menina serve pra ser o menino e o protagonista só serve pra ser o protagonista. Você está fazendo uma análise classista pelos gêneros e pelos signos e pelos arquétipos dos personagens, que é uma análise de imbecil, tá beleza? Até porque você não consegue, o protagonista não é nada sem o nada e o nada não é nada sem aquilo que o reflete, belezinha? O que você pode falar é literal que a personagem ela não faz um papel suficiente para engrandecer a história como um todo. Porque no final, a obra pode ser sobre o protagonista, sobre o mundo, sobre tudo. Mas a obra é sobre causar um sentimento específico, tá beleza? sexualização de personagens para contar algo sobre eles costuma ser a mais aceita pelos Ela tá aqui pra ser só gostosa. Ele tá sendo aqui só pra ser o canalha, o bobo, o banal. O protagonista tá aqui só pra ser o protagonista. Você pegar algo, sintetizar em poucas palavras e tentar resumir algo apenas não torna seu argumento bom, não torna isso necessário, nenhum problema. Só fala o que você não gosta, quais são os signos que você tem repulsa e adivinha. críticos, por assim dizer. E de fato, eu concordo que essa é a forma mais bacana de você usar a sensualidade, fazendo ela ter um papel maior na personalidade ou história do personagem. Mas isso é o bacana de fazer qualquer porra. Qualquer coisa. Se você pega um aspecto gótico, como eu citei, resbala na personalidade, na função, nos nomes, em tudo, vai ficar melhor porque o mundo vai ficar mais orgânico, até porque o mundo é multifatorial, assim como o mundo é real, assim pode ter na ficção. Mas a ficção não está refém. Você pode ter algo que não tenha motivo, né? Você pode colocar, por exemplo, algo bem bobo, bem banal. Você pode colocar os modos Tibi como uma transmorfação sentimental. Então o personagem ele não está mudando a sua característica apenas pro leitor ver. Ele está realmente alterando a sua forma física para que essa forma Tibi, ou seja, o sentimento muda a forma da pessoa. Então você colocou um motivo de construção de mundo para uma ferramenta narrativa, que é o Tibi. Isso não é regra, até porque não precisa. O Tibi pode existir per se, é uma estética, é uma ferramenta. É um usual narrativo para se contar a história. Você não precisa. E a sua não necessidade também valida a sua própria existência. Ou seja, as coisas são pelo seu papel e pelo seu não papel. Você pode ter lá. Você pode ter uma personagem bonita só porque ela é para ser uma personagem bonita. Até porque a qualidade e a sua não qualidade não vai ser atrelado a esse único atributo, mas sim pelo seu contexto geral. Belezinha? Tá? É que... Ai, cansei. Porém, agora vem a parte controversa do vídeo. Eu não acho que toda sexualização precisa ser narrativamente justificada. Nada precisa ser narrativamente justificada. Eu acabei de dar o exemplo do modo Tibi, dei o exemplo da estética gótica, barroca, do brutalismo, do brutalismo que tem muito em Bleach. Não precisa, você pode ter uma alta referência a PC, uma alta referência estética. Você pode, vamos lá no fanservice, no sentido de referência. Você pode amarrar a referência na própria estrutura do mundo. Você pode colocar uma referência no fundo da sua obra. O porquê sim, muitas vezes, é mais do que o suficiente. Ou seja, eu fazer uma personagem gostosa porque sim, e ela continuar sendo uma boa personagem, mesmo que ela tenha um porquê sim, é um aspecto positivo per se. Ou seja, eu vou fazer o que eu quero na minha obra e ela vai continuar divertida, boa, é um aspecto positivo per se, mesmo que não tenha nenhuma boa motivação para nenhum atributo funcionar. Ou seja, o atributo do porque sim e funciona, porque sim e ainda é bom, é um aspecto positivo per se também. Então, nada em qualquer obra é narrativamente necessário, é interessante. Recomendo você parar, se você tem esse tipo de argumentação, sai do manual 1 de roteiro. De verdade. Sai do manual 1 de roteiro, vai para
artigos, vai pra meta-análise, metanarrativa, vai pra... Você pega, então, artigos que pegam vários autores e sintetizam esses autores. Se você tiver cacife para ler, vai ser melhor, porque nenhum autor individual tem a regra do universo, são aspectos dela. Então você pegar uma meta-análise de vários autores vai ser interessante para você sair dessa sua pequenez da sua análise, belezinha? Agora que vocês me matam nos comentários, né? O design de personagem é composto de narrativa visual, mas também de apelo visual. E a sensualidade é uma das várias formas de apelo que existe. Meu Deus, é tão... É porque... Isso é muito gente que quando vai ler um manual de roteiro e vê as dicas lá, eu já falei, vê as dicas lá e acha que é bom por causa disso e a qualidade vem disso. Não! Caraca, boa parte do cinema é sobre quebra de padrão. O cinema mais clássico, marginal, estrutural, pega o que o manualzinho de roteiro fala que tem que ter e quebra, destrói. Sabe a regra da sutileza? Boa parte das obras queer, por exemplo, pega a sutileza e manda pra casa do caralho. Porque, a beleza da sexualidade quando ela vem sutil, do personagem sutilmente tendo tesão. E não, tem obra queer que o cara só falta explodir. Tem uma obra, literal, tem uma obra queer que ela é baseada naquela palhaçada de que personagem LGBT precisa ser sutil. O ser LGBT, o ser per se precisa ser sutil. Aí a obra é sobre uma brincadeira sobre isso. Onde, oh meu Deus, eu tenho que ser sutil para a sociedade me aceitar. E todo mundo, todo hétero, todo mulher, todo mundo é super espalhafatoso, e você não pode ser super espalhafatoso. Olha a visão narrativa disso. E isso tem a própria meta-análise per se. Eu estou usando esse exemplo porque você tem literal um viés narrativo aplicado à quebra de um padrão pré-estabelecido, ao mesmo tempo de que você nem sequer precisaria quebrar esse padrão para essa ação ser per se. Ou seja, essa obra queer vai ter beleza e mesmo se no futuro você não precisar mais de que LGBTs sejam sutis, essa obra ainda vai ter apelo per se. Porque senão obras que só teriam função dentro da sua utilidade. Você colocaria um utilitarismo da arte, onde a obra é o que a utilidade social e transformação social dessa obra é. Só que não é isso. Obras ainda são transcendentais, porque uma obra se tornaria menos obra quanto mais obra ela seria, criando o paradoxo. Então, uma boa obra é quando ela muda a sociedade. Então, quando ela muda a sociedade, ela se torna uma obra ruim, porque a sua necessidade não será mais vista dentro dessa nova sociedade. Ou seja, uma boa obra, quando é uma boa obra, se torna uma obra ruim. Esse é um tipo de paradoxo meio idiota, porque só existe esse tipo de problema se você coloca a utilidade como uma função da arte. Sendo que a utilidade é um dos aspectos, não a função. Existem. Quando olhamos para personagens como To Be, por exemplo, nós estamos falando 100% de apelo visual. As características do seu design de fato comunicam coisas sobre quem ela é, como eu mostrei nesse vídeo aqui. Mas não há uma função narrativa. Isso é chamado de machonização e feminização. Um homem, quando ele é colocado como forte, por causa do tipo de beleza majoritariamente, um homem ele não é apenas o visual. Então, e o que acontece? Literal, você pode ter um homem feito para agradar homens, que é chamado de masculinização, que as mulheres gostam. Já como a mulher não é tão visual, isso aqui não se torna diva. Mas olha que interessante, a baioneta é símbolo queer, é símbolo LGBT, porque ela é um contrapadrão e vira um tipo de estética alternativa. Ou seja, a função não define a intenção individual. Olha que loucura. Atrelada à sua sensualidade. Esse elemento não tá ali pra seduzir ninguém dentro da história, reforçar sua personalidade ou subverter as expectativas do público. A sua sensualidade tão somente é um colírio para os olhos do jogador que vai passar... Porque a arte também é sobre expressão de um para um. Entendeu o ponto? Aí se você quiser problematizar mulher, problematizar isso aqui, sabe o que você faz? Sabe quando os gatos mais vendidos do mundo é de Rusbando, que é de homem gostoso. Tá lá, vendendo tanto quanto Genshin. Quer adivinha? Exatamente. Então, que tal você procurar obras que sejam essa característica e feita para você? Porque, adivinha, tem mulher que gosta disso, por incrível que pareça. Menos, óbvio, até porque a estética masculinista não é tão convidativa para a mulher, porque ainda é feita de homens para homens, então a mulher é meio que um intruso, mas ainda tem mulher. Assim como a própria estética da baioneta, não vou falar mais sobre isso não. Passar dezenas de horas olhando pra ela. Isso é muito mais sobre estética, autor service, pois o Yokotaro é taradão, e marketing, principalmente marketing. É inegável que personagens sensuais ajudam e muito a vender uma obra. Apesar de toda a escandalização que rola... É o apelo da beleza, tá? Eu consigo facilmente problematizar o apelo da beleza, porque, Lê,
Qual é a argumentação? Ai, pô, eu só vejo gente feia. Por que eu tenho que ver gente feia no jogo? Porque às vezes o jogo ele pode ser sobre a realidade, e a realidade não é feia per se. Então, às vezes você ter a feiura dentro do jogo, ou algo não tão bonito, se torna bonito per se. Porque, pra mim, ao menos, a beleza contextual, que está em todos os elementos que se tem dentro da obra, seja estética, mundo, workbuilding, comparação. Vamos lá, Diário de uma Apotecária, onde fala que, nossa, como essa mulher é linda, 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 e pra mim todas são aquela beleza animística, plástica, todas são iguais. Isso é um problema? Não. Isso é algo positivo? Não. Isso pra mim, então, é o quê? Um aspecto neutro. E por ser um aspecto neutro pra mim, eu valoro muito os recursos visuais que eles usam, e até narrativos, para embelezar as ações da personagem pela ação, pelo cuidado, pela atitude que a personagem tem e por aí vai. E também isso se conecta muito bem com o Diário da Apotecária, ele brinca muito com a beleza perene, né? Então é tipo, olha que besteira aqui, só porque eu tô com as sarninhas eu sou feia, sendo que eu sempre fui bonita, e o próprio coisa lá fala isso, então por aí vai. Então é outra coisinha, mas tô usando apenas como exemplo, tá? Em alguns cantos na internet, a verdade é que muita gente adora personagens sensuais. Quem não lembra da comoção que foi aquele episódio de Jujutsu Kaisen? Isso, porra, tem que ter mais isso aqui pra mulher, pô. Elas não estariam enchendo o nosso saco se elas também tivessem sido servidas. Elas são, mas é porque se fossem mais mainstream, a sensualidade feminina ser mais mainstream, tem que ter, pô. Tem que ter, porque isso quebra a racha de briga de sexo que tem nessa porra dessa internet. Porque aí você vai. A mulher que gosta disso aqui, ela vai mais facilmente entender o apelo do homem que tem isso daqui, entendeu? Porque, Lê, porque não é porque o Nanami é gostosão, porque ele tá todo musculoso, é o contexto geral da cena. Dele andando, ao ele falando, ao ele agindo e batendo. Já homem, ele é mais visual, então a personagem existindo no fundo branco acaba sendo suficiente para ele. Seja por causa da banalização, porque isso é colocado no histórico masculino desde sempre, né? A gente não reprime os meninos que tenham uma expressão mais sensual. Na verdade, é isso mesmo, filhão. Tá, meu filho tá sendo homem. Isso também tem homem, tal. Então a gente não tem esse tipo de repressão. Então as mulheres, talvez, por natureza ou não, vão inerentemente nessa beleza mais contextual. Quando o Nanami deu aquele cacete no Haruta, o anime exagerou muito o visual viril do Nanami em comparação com o mangá, deixando ele altamente sexualizado. O anime transformou a cena num festival de testosterona e o público pirou, cara. Não faltou Isso mulher é muito foda, porque eu achei foda como homem, e a mulher achou foda e sensual. Então, o que pra mim era uma demonstração de poder, e eu achei do caralho, quero ser o Nanami, a mulher olhou, achou do caralho, achou demonstração de poder, quero o Nanami. Muito foda. Esse é o principal apelo da interpretação individual. A mesma cena gerando aspectos diferentes. E normalmente isso se caracteriza em uma boa direção. dizendo que queriam ser pegas daquele jeito pelo Nanami. Boa parte das pessoas gosta de personagens sensuais, então eu não vejo problema em adicionar isso como uma espécie de fanservice ali de vez em quando pra dar um agradinho pro povo, contanto que isso não destoe muito do conceito do personagem ou não atrapalha a história, saca? Tipo, bora refletir. Isso é verdade. Puta que pariu. Não fala disso não. Pra não falar que eu tô falando muito bem. Mano, como sexualidade é muito banalizada dos animes, mano, você tem anime que não tem a tag eti, aí tem a porra do quadro, porque os animadores estão tão acostumados a animar por eti, porque ou eles gostam, ou eles pegam trechos e trejeitos de outras obras, seja para economizar, isso já aconteceu, para economizar, pega um quadro de outra obra que tinha eti, numa obra que tem eti, uma obra que tem eti, numa obra que não tinha eti, refaz aquela cena, ou o animador realmente gosta, que você tem animadores e diretores e até mesmo criadores que gostam e colocam lá e foda-se. A obra não tem eti, e do nada um take por baixo da perna da menina. Do nada mostrando as coxas da menina. Do nada mostrando o peito da menina. Em episódios soltos. Aí você fica, porra, meu. Porra. Tipo, não é nem uma questão de que isso me ofende, é porque isso vai contra a estética global da obra. A obra não trabalhava a sensualidade. Vamos dar um exemplo bobinho. A adaptação de Boat the Rock, que tirou os seios dela para ela poder trabalhar. Tipo, eu não vejo isso como problema, mas eu acharia muito estranho se Boat the Rock tivesse mais aspectos sensuais. Pô, tirou os seios, vai colocar. Não, é uma nova linha estética, é uma nova versão estética. Então pense em Boat the Rock, se do nada, na próxima temporada, ou em um episódio aleatório, tivesse com os peitão. Não é ruim porque, peitão, vou aceitar, porque não, pô. A obra vai além do que só apelo. Então isso quebra tudo aquilo que é construído como uma experiência. Então nada justifica quebrar a experiência, quebrar o sentimento que a obra como um todo quer lhe passar. E é isso que é o problema do Goner. Ele
quer isso, independente do que seja o viés artístico. Quer saber se o cara é goner? Vê se ele pega uma obra... aquela palhaçada que teve com o Solar Blade, por exemplo. A obra boa é essa daqui. Aí pegou, sei lá, um Lara Croft. Eu vi isso. Pegou a porra da Lara Croft, daquele jogão daquele jogo lá da montanha e colocou ela sexualizada. Pra porra. Ou mod pra colocar gente sexualizada em jogo que não tinha. Pô, isso é pra goner pra caralho. Nossa. Como se essa pessoa já não tivesse sido servida. Como se já não tivesse obras feitas pra isso, mas a pessoa tá tão viciada que até no que não ela precisa ser. É isso que eu acho nojento, asqueroso e repulsivo nesse tipo de conduta. Porque você, meu amigão, não tem desculpa para fazer isso, que tá cheio de obra pra ser assim. E você quer colocar uma obra que não é assim. Isso é uma distorção. Isso é meu foda porque eu sou do cara vanilla, velho. Eu não gosto de colocar mod. Mas foda-se. Um pouco sobre isso, meu bruxo. Se a gente for inflexível e decidir que todo centímetro de sensualidade deve ser narrativamente justificada, a gente vai abrir uma caixa de Pandora gigantesca, tá ligado? Porque se essa régua for levada a sério mesmo, derruba um monte de design de personagem. A régua nunca existiu. É cagação de regra pra quem tá moralizando que não deve ser moral. Não, falei besteira. É moralizando fracamente aquilo que tem que ser moral contextualmente, individualmente e sistematicamente através da experiência do indivíduo. Icônico que tem apelo sensual só porque o criador quis assim ou porque queria agradar o público, e mesmo com esse elemento, o design é bom. No caso da Chun-Li, por exemplo, ela é famosa por ter umas coxas bem volumosas, e isso não veio de uma explicação narrativa ultra profunda, mas sim porque o criador, o Ackman, achava esse detalhe muito atraente e foi só isso mesmo, tá ligado? Então sim, a sensualidade pode ter uma função narrativa, mas também pode ser só por apelo ou as duas coisas ao mesmo tempo. Uma coisa não exclui a outra, saca? Poxa, Eric, mas colocar a sensualidade no personagem só pelo apelo não torna ele meio superficial, não? Então, meu bruxo, eu acho que a resposta é o bom e velho Mantecorp. Por experiência. depende. Eu não acho que o apelo... Depende. Por que depende, Lê? Porque a sociedade muda, o autor muda, o autor morre, o problema morre, o problema nasce, a obra fica. Então, uma obra extremamente problemática, feita na sua época, vai se passar 100 anos, talvez essa problemática nem sequer exista mais. Então, vamos dizer assim que nós estamos... como a gente está numa sociedade com muito machismo, a obra ter esse tipo de coisa, ela não está ajudando a acabar com esse machismo. Ou ela está ajudando a manter, dando a ração para machistas, vamos dizer assim, ou ela não está ajudando a matar. Então, se você não é meu aliado, você é meu inimigo. Você realmente quer ser inimigo do progresso das mulheres? Como é que você sente que você está aí resumindo as mulheres apenas ser belas, bonitas, e está matando as mulheres de bulimia? O que é uma puta de uma análise falha, porque a indústria que mata as mulheres de bulimia é a da beleza focada nas próprias mulheres, mas tudo bem, até porque os próprios aspectos de beleza, de percepção feminina, são diferentes dos aspectos de beleza do padrão masculino, e isso vem pela própria construção sistemática das próprias mulheres. Então você teria que estar problematizando a indústria da moda, a indústria de cosméticos, até mesmo pela questão de poluição, podemos dizer assim, do que realmente a estrutura de percepção dos homens, já que são universos sistematicamente separados pela própria existência do machismo. Mas tudo bem, foda-se. Ou que esse tipo de situação faz os homens só verem as mulheres como pedaços de carne, o que é uma puta de uma análise boa. Mas e se a gente consertar isso e não tiver mais esse problema? O problema tá onde? Tá em como você interpreta ou no material a ser interpretado? Porque o homem tem isso. Um monte de homem lá bombado, mas isso não existe. O que mostra exatamente que se o problema é o contextual, é a interpretação, são as pessoas, quem tem que mudar é as pessoas. Porque se as pessoas não mudarem, elas sabem o que elas vão fazer? Vão parar de comprar. Ou vão, saber o quê? Ignorar todo o aspecto contextual. Então vamos forçar aspectos diferentes de beleza. Vão fetichizar, igual está acontecendo com gordinha, igual está acontecendo com aspectos de beleza que não estão usuais na sociedade. Aí vocês vão problematizar o fetiche. Aí você... Sabe o que vai estar acontecendo? Quem vai estar criando a arte não vai ser o artista, vai ser a cartilha, vai ser o que a análise moral, o que mais tem chance de errar, tem. Ao invés do que eu prefiro, agir como o reativo. Muito melhor você conscientizar, porque eu não quero viver numa sociedade onde todo aspecto de arte tem que ser vistoriado, porque a arte é um problema. Eu tenho medo de viver numa sociedade onde a arte que não existe é um problema. Porque se aquilo que não existe é problemático, imagine o mundo que vivemos que existe.
o que será necessário para viver nesse mundo. Eu não quero. Eu quero viver num mundo onde a arte pode ser livre. Porque a arte podendo ser livre, nem que eu tenha que lutar todo dia para que a arte seja livre, eu prefiro viver num mundo que chegue nesse ponto, né? Nem que, por exemplo, eu possa ter que fazer todo dia um vídeo reclamando de Gunner, reclamando do excesso de sexualização, da falta de sexualização pro público feminino. Bota homem gostoso, foda-se, bota homem gostoso. Já, um estudo sistemático, porque a gente passa estudando, qual é o tipo de bunda e formato de bunda que homem gosta. Coloca formato de bunda que mulher gosta, formato de ação, coloca lá fanservice para uma mulher, isso que você faça. Então, ou faça. Seu aspecto é servir, que todos sejam servidos igualmente. Porque já que vão todo mundo ser medíocre, vão todo mundo ser medíocre, igual para quando a gente precisar crescer, todo mundo sai do mesmo ponto. Nesse sentido. Até porque o seu consumo não é aquilo que define aonde você vai estar. Mas talvez seja algo que lhe atrapalhe ou não a sair e te levar para certos lugares, ok? Apelo sexual por si só vai tornar algo superficial. Algo só é superficial se realmente for superficial. Ou seja, se não houver mais nada além daquilo. Então pra mim é de boa pôr um pouquinho de sensualidade ali de vez em quando, mesmo que seja só pelo apelo, simplesmente porque nós podemos. Eu sei que do jeito que eu tô falando aqui, alguns... Isso, é isso mesmo. A arte tem um apelo porque sim. E às vezes um porquê não é um dos maiores motivadores. Porque pra que ter? Eu respondo por que não ter. Aí a pessoa vai falar, por causa disso. Então, por causa disso eu vou pôr. Já que a arte ela é tanto um movimento, ela é tanto uma gestão de movimento, é tanto uma conversa, é tanto uma expressão, é tanto uma externalização, é tanto um teste. Então a arte acaba se tornando, até mesmo um produto, uma própria expressão daquilo que talvez seja não. Tem um anime que fala muito sobre isso. Eu não gosto, tá? Eu já falei, velho. Eu entendo, mas não sinto. É o Shimoneta. Né? E é meio bizarro de fotografar pra pensar esse tipo de coisa, né? Podem estar me achando um goner tarado que deseja que cada personagem existente em um jogo ou um anime seja o mais sexy possível. E você está certo. E você está errado, pois existem sim problemas que são inerentes à sexualização de personagens. Reduzir todo o apelo de personagens femininas apenas à sensualidade é sim um bagulho tosco. Personagens atraentes ajudam a vender uma obra, mas uma personagem feminina... Exato, por quê? Porque como homem... Vamos lá, homem. Análise bruta. Como um homem é um idiota, você então está limitando a qualidade da mulher apenas pelos seus atributos físicos, que você literal. Você está usando a beleza não como uma ferramenta, mas como um facilitador e um não agregador. Então, pela mulher ser bonita, ela não precisa ser uma boa personagem, porque o animal que vai consumir não precisa que isso seja mais. E aí, eu, que gosto da beleza contextual, que tenha mais, estou errado por sua culpa. Olha que beleza, olha que maravilha. Por isso que eu falei que o problema não é o que é, mas o que falta lá. Atraente não significa necessariamente que ela é sexy. Esse é só um de vários apelos que existem. Personagens como a Princesa Zelda não foram criados com esse tipo de apelo em mente, e mesmo assim o design dela é muito eficaz. Limitar o apelo feminino apenas a ser sexy ou ser fofa, que são os apelos mais comuns com elas, é algo muito preguiçoso. A variedade é o tempero. E o limitar não é que seja limitar, é ser o único aspecto a ser brincado. Porque se você parte para esse ponto, então literal, a melhor obra do mundo deve ser Harém, né? Porque Harém tem todo o espectro possível de mulher naquela porra. Não é bom. Então vem da qualidade. Então você pode ter uma obra que tenha esse aspecto, mas se você for consciente com esse aspecto e não deixar a personagem binária, ou seja, ela pode ser fofa, mas ela pode ter lampejo, até porque você pode ser você, mas você tem lampejo de não ser você, não é? Então não tornar a atribuição daquele signo, mesmo que com toda mulher pode ser só fofa, mas se você trabalhar aquilo de maneira inteligente e forte, não ser tipo, sei lá, uma Hinata da vida, é que é meio foda, que a Hinata virou a Hinata, né? Mas pode ver a própria Hinata na luta contra o Neji, por exemplo. Olha que interessante, de mostrar ela sendo forte, de mostrar ela tendo capacidade, mesmo que depois, infelizmente, é um dos erros de Naruto, mas ele não tinha muita obrigação de ser um bom romance, por aí vai. Então você tem vários desse tipo de forma, onde você coloca o arco final do Riei com a... Cara, eu adoro o arco do Riei com o arco final do Riei e o Hakusho com a Gasto Grande lá. Ai, esqueci o nome dela, achei maravilhoso aquele dali. Pra mim, eles são um casal, foda-se. Eles são um casal, mas não precisa ser um casal. Eles são um casal sem ser um casal. O melhor tipo de casal possível, né? Um não narados, né? Um não narados, que são um casal de não namorados. Muito bom, maravilhoso, por aí vai, tá? Que é o melhor tipo... Desgraça. Eu adoro também o próprio aspecto de beleza, de tirar, e quando ela mostra, você ainda gosta dela por cada beleza, aquilo ali, maravilhoso. Uma das melhores expressões que você pode estar colocando é até mesmo um bom debate sobre a beleza feminina. E você parte para esse ponto. Então, o problema é o problema.
apelo da vida, então pra você ter personagens mais legais, você precisa testar coisas diferentes. Há muitas formas de apelo que você pode explorar em um personagem. Um exemplo que eu gosto bastante é a Voimastina, também conhecida como AK-15 do Gears Frontline. Pô, mas qual o apelo dela, você me pergunta? Então, meu bruxo, digamos que ela é basicamente o Doom Slayer em formato de waifu. A comunidade apelidou ela carinhosamente de Esposa Gorila devido à sua brutalidade. Visualmente, a Voimastina, ou AK-15, tem um visual muito imponente. Ela é bem alta, musculosa, com umas feições bem rígidas e um corpo que transmite força bruta, rapaz. Os seus trajes são sempre funcionais, como uniformes táticos, equipamentos de combate e até mesmo ternos. Ainda assim, ou justamente por isso, ela é considerada como uma das personagens mais atraentes do jogo, pois parte do apelo está na competência, na presença e na... Isso é bom principalmente pra homem, viu? Como o homem ele é mais visual, seja socialmente ou construído, você forçar, ou você sempre ter, em aspectos assim de obra para homem, um tipo de beleza mais contextual, que não está inerentemente atrelada ao que os olhos veem, mas que o coração sente, que os ouvidos ouvem. O nariz não tem cheiro, né? Mas você me entendeu? Eu acho muito saudável para percepção e para psique masculina, porque isso já é banalizado pelas próprias mulheres, né? Então é interessante. Eu acho muito interessante sempre ter, né? É aquilo. Eu sei que eu tô sendo muito advogado do diabo, mas eu não consigo não mentir que quando a personagem é apenas uma coisa, eu não consigo só ver como neutro, não, tá? postura firme que ela exibe. Sempre que essa mina entra em cena, cara, é uma farmação de aura absurda. Ela é uma personagem que tenta reunir muitas características que são tipicamente associadas ao masculino. Ela é uma mulher muito grande, séria, bruta e de poucas palavras, mas que é extremamente leal e que vai dar a vida por você. E cara, existe ali um certo tipo de apelo que é gerado justamente por esse equilíbrio entre uma mulher bela, mas meio bruta, sabe? É o mesmo princípio de charme que existe no homem sensível, mas que sabe se expressar, tá ligado? Mas é claro, também existe a galera que gosta dela pois curte uma mulher dominadora. Ai, que delícia! Então assim, meu bruxo, eu acho que a sensualidade é um recurso válido, assim como qualquer outra ferramenta no design. Ela costuma funcionar melhor quando usada com intenção e propósito. O erro pra mim tá justamente na preguiça, de tratar a sensualidade como a única forma de apelo viável pra tornar um design feminino atraente. Isso sim é um bagulho tosco É e aquela digno de coisa crítica. de versão masculina, normal, versão feminina, curvas. Porra, mano. Faz, pô. É meio chato. É porque, querendo ou não, o homem é o não ter de mulher, né? Querendo ou não, em última análise antropológica, o homem é o não ter. A mulher tem, o homem não tem. Porque, por exemplo, os tipos e biotipos, a mulher tem, o homem não tem. Então acaba sendo meio que. O homem é a skin padrão, com menos características e até mesmo menos bela. Não inerentemente, o homem tem muito mais aquela beleza contextual que a mulher tem. Já a mulher não, ela o tem. Então acaba meio que sendo inerente esse tipo de análise antropológica, velho. É meio foda. Porque o homem, quando ele, pelo menos na nossa construção social, o homem só cresce. Ele não adquire nada. E até o que ele adquire não é mostrado, né? Para alguns. Não é à toa que aquilo que é mais banal é do homem musculoso. Mas até mesmo isso que é banal do homem musculoso é extremamente contextual e temporal da nossa época atual. Muito mais com um aspecto de, não de beleza, mas até mesmo de signo de dinheiro, poder e essas coisas, status, não tanto de belo. Já a mulher, ela obtém esse tipo de signo, seja pelo próprio cabelão, seja porque ela tem um aspecto biológico, papapá, a gente fala sobre isso depois, o aspecto dos seios, do busto, do corpo violão e esse tipo de coisa. Então, você pegar uma mulher e não usar esses atributos é quase como se você estivesse fazendo um desperdício de um personagem que só ele pode ter esse tipo de característica mais inerente. Não à toa que quando você vai fazer um personagem masculino, mais efeminado, muitas vezes você brinca muito mais com trejeitos do que com o próprio corpo. Porque se você brincar com o corpo, ele vai virar realmente uma mulher que apenas o texto tá falando que o não é. Porque não tem nenhum problema, tá? É ficção, pode fazer isso, zero problema. Que fica aquela coisa meio dissonante. Então, cara, é realmente difícil, né, nesse tipo de construção. Não é que seja impossível. E não é aquele difícil pra separar o autor medíocre do autor um pouquinho acima da média, tá? Crítica. Porém, as pessoas abusam muito desse termo Goner. Alguém obviamente não é um viciado em hedonismo só porque quer ver uma personagem sexy ou que esteja ali acima de 5 na aparência, tá ligado? Isso aqui é ficção, cara, é uma parada lúdica, é pra ser divertido. E personagens gostosos são divertidos. Ao menos é o que eu acho, né? Agora chegou a hora de vocês soltarem o verbo aí nos comentários, mas por favor, tenta fazer isso de um jeito respeitoso, beleza? E basicamente... Caraca, o vídeo ficou gigante, me perdoe, mas é porque é um assunto muito, muito complexo, porque como é mais fácil só taxar as pessoas, né? Só taxar as pessoas. Cara, eu vou entrar na porra do meu mal aqui, do meu top. Sempre mostro isso daqui, porque aí pra ninguém ficar me espantalhando, que é muito chato, pô. Muito chato por quê? A pessoa não gosta. Qual é o único motivo de você não gostar? Ah, você é viciado, é meio foda. Ah, mano, o pessoal falou mal de Gatiakuta, mano. Gostei, viu? É muito padrãozinho.
Nada impressionante em absolutamente nada, mas eu gostei. O apelo estético dessa bodega é muito bom, mano. Caraca, o apelo estético. O apelo estético é bom demais. Aqui, ó, os meus favoritos. Não tão mega pensados aqui, ó. Aqui, ó. Madame Cantabile é um puta de um dos melhores romances musicais que eu já li e assisti na minha vida, velho. Muito bom. Aqui já brinca com isso, o próprio protagonista já brinca com isso. Você já tem uma desconstrução aqui em Chonyu, você já tem aqui em Katimuya. Então, você brinca muito com esse tipo de signos e de conexões, né? É aquele tipo de coisa que. Cara, como é que eu explico isso pra vocês? Eu não consigo explicar, velho. Eu não consigo explicar. Vocês vão ficar sem pensar porque eu não consigo, mano. Isso aí é complexo demais pra eu conseguir explicar. Eu não tenho capacidade pra explicar isso pra vocês. Que é o signo, a referência do signo, a psique humana, a formação do eu, a formação da ânima, a percepção de qualidade, a percepção social, a construção social com o meio social que você vive, a construção e relação social da obra, a construção do signo, e quando o signo consegue alterar na realidade, e quando a realidade altera a percepção do signo, tornando assim o signo e a realidade uma coisa só, mas esse signo e esse tipo de signo pode resbalar na sociedade, que teve uma mudança com a globalização, porque o signo e a construção dos signos vão brincar, por exemplo, na própria reestruturação de algo nefasto. Pega o cangaceiro, pega viking, pega samurai, pega, por exemplo, a história dos verdadeiros cowboys. Pega lá na própria reestruturação da sociedade, da reestruturação dos seus signos, que era muito mais colocada pela elite e pela autarquia, coisa que nos dias atuais, por causa da globalização, da democratização e pela própria desmembramento social, está sendo muito mais colocado. O que eu vejo é as pessoas estão analisando a arte e a construção social como se a gente estivesse em 1920, 1988, como se o que aconteceu com os cowboys fosse acontecer da mesma forma. Porque se acontecer, vai acontecer por aspectos sociais de conexão e de estrutura diferentes. Que mesmo que a internet ainda é um organismo livre, não é tão livre assim por causa das grandes corporações, por causa da sistemática do capitalismo. Mas mesmo assim, mesmo no que sobrou de liberdade, ainda é o aspecto mais livre de todo o aspecto social e antropológico que já tivemos na história da humanidade. Nunca se teve tanto, mesmo se teve tão pouco. E eu não consigo simplificar isso, mano. É muito complexo esse pensamento. Não porque ele é difícil de se absorver, talvez se vocês pegarem alguns livros antropológicos de análise social, de construção social, de simbologia, de hierarquia simbólica, de construção simbólica, de construção da mítica através das culturas, seja a cultura indo-europeia, da cultura europeia, de indo-europeus, da cultura nipônica e também de até a época tribalista, vai ficar fácil pra vocês estudarem. Só que eu não tenho a capacidade de sistematizar essa porra não, velho. Caraca, eu não consigo. Não consigo de verdade. Se virem, tá? Desculpa, eu não vou conseguir falar pra você. Encara aqui como uma reflexão. Dê uma pesquisadinha nesses termos fortes. Se vocês pegarem esses termos que eu falei, pesquisar eles individualmente, vocês vão achar, tá? Tanto que eu citei, quanto que eu falei aqui no final, tá? Isso vai engrandecer bastante o debate. Muito obrigado e até o próximo vídeo.